Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje é fazermos alguns exercícios do livro didático de vocês, tá? Eu selecionei 6 exercícios. O exercício 14, 16, 17, 19, 20 e 21, que estão localizados nas páginas 67 e 68 do volume 3 do livro de vocês, ok? Então, a proposta é que vocês façam esses exercícios e, assim que terminar, venham assistir a correção deles para que vocês possam verificar, né? Os acertos, que espero que seja a maioria, e caso tenha algum erro, vocês possam identificar os seus erros, tá? Caso não consigam identificar esses erros, na próxima aula eu estarei disponível para tirar as dúvidas. Bora lá? Bom, deixa eu só tirar minha imagem aqui para eu poder ler aqui. Em um concurso público, inscreveram-se 1.500 candidatos. Verificou-se que 105 deles foram aprovados. Qual é o percentual dos candidatos reprovados? Aqui eu tenho que tomar muito cuidado, porque essa informação aqui, ó, é dos aprovados, mas o que eu quero é dos reprovados, tá? Bom, eu vou fazer de um jeito, mas não é a única forma de resolver essa questão, tá? Vou anotar os dados aqui. Primeiro eu tenho um total de candidatos. Os candidatos aprovados foram 105, consequentemente, os reprovados foram 1.500 menos os aprovados, 1.395. Então, para calcular o percentual de reprovados, eu vou dividir o número de reprovados pelo total de pessoas que fizeram a prova, né? Ou o total de candidatos. E aí, o que vai acontecer é que eu vou ter 1.395 dividido por 1.500. Se eu fizer essa divisão, eu vou achar 0,93. E nós aprendemos, ou pelo menos foi visto, que para transformar um número decimal em uma porcentagem, basta eu deslocar 2 casas para a direita, e assim eu teria a resposta 93%. Ah, professor, eu fiz o seguinte, eu dividi 105 por 1.500, achei 7%. Bom, se 7% são os aprovados, os reprovados seriam quantos? 100%, que é o total, menos 7%, igual a 93%. Então, poderia ter usado qualquer um dos dois caminhos, ok? Toda vez que eu quiser calcular o percentual de uma coisa que está dentro de outra, eu posso fazer através da divisão, tá? E aí eu posso transformar isso em um número decimal, ou posso forçar aqui a aparecer uma porcentagem, tá? Ó, desculpa, um denominador 100. Por exemplo, aqui, ó, 1.500 dividido por 15, isso dá 100. 1.995 dividido por 15 dá 93. 93 sobre 100, 93%. É claro que a gente teria uma dificuldade maior aqui de perceber que esses dois números são múltiplos de 15, né? E fazer essa divisão. Mas seria um caminho. Uma camiseta que custava R$ 24 passou a custar R$ 30. Qual é a taxa percentual do aumento? Então, eu tenho que tomar muito cuidado para saber o que eu quero calcular. Eu quero calcular do aumento. Tá? Esse que a gente chama de valor original, esse que a gente chama de valor reajustado. Tá? Então, eu tinha R$ 24, sofreu um reajuste, que é aumento, tá? E chegou no valor de R$ 30. Só duas terminologias, a gente tem reajuste e desconto. Reajuste é quando o produto aumenta e desconto quando ele reduz. Tanto é que se você for pedir para o seu chefe, né, quando vocês estiverem trabalhando e quiser melhorar o salário de vocês, vocês vão pedir um reajuste salarial. Quando você vai na loja e quer pagar menos, você pede um desconto. Ok? Então, para determinar o percentual do aumento, eu vou dividir esse aumento pelo valor original, que é o meu valor de referência, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, uma das formas, porque não é a única. Para se determinar a taxa percentual do reajuste, ou seja, o aumento, consiste em dividir o valor acrescido, ou seja, o aumento, né? Dividir o valor acrescido ao valor original, o valor original eu chamo de antes do aumento, pelo valor original. Então, vamos devagar. Vamos lá. Primeira pergunta é, quanto que aumentou o produto? Era 24, passou a ser 30. Bom, só fazer uma subtração simples. 30 menos 24 é igual a 6. 6 é o valor que foi acrescido, né, ao valor original, que é 24. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse valor acrescido ao preço original, ou seja, R$ 6, que é o aumento, pelo valor inicial, que era 24. Tá? Porque eu tenho que calcular o percentual em cima do valor original. Foi esse valor que foi aumentado para gerar esse. Bom, 6,24 avos dividido aqui por 6 e aqui por 6, isso vai dar 1/4. Vocês vão ver que com o tempo, algumas frações, vocês vão bater o olho nelas e já vão saber que porcentagem é, tá? Por exemplo, 1/4, muitos de vocês já devem saber que é 25%. Aqui eu ainda fiz a transformação, né?
4. Que número eu multiplico para dar 100? Eu multiplico por 25. Então, se eu multiplicar embaixo por 25, em cima também vou multiplicar por 25 e eu vou obter 25 centésimos, que é 25%. Mas, por exemplo, ó, 1/4, 25%, 1/2, 50% e 3/4, 75%, são valores que você vai usar uma certa frequência e aí você vai acabar gravando. Ok? Próxima questão. A Aninha colocou 3 litros de água em 1 litro de refresco em um recipiente. O refresco é composto por 20% de suco de laranja e 80% de água. Depois de misturar tudo, que porcentagem do volume final representa o suco de laranja? Então, ó, eu quero a porcentagem do volume final, né, o volume da mistura, que representa suco de laranja. Então, aqui é uma questão um pouquinho mais complexa na interpretação, mas fazendo devagarzinho dá para a gente chegar lá. Então, a primeira coisa que eu vou anotar, a Aninha colocou 3 litros de água e 1 litro de refresco em um recipiente. Então, eu tenho 3 litros de água, que é 3.000 ml, e tenho 1 litro de refresco, que é igual a 1.000 ml, ou mililitros. Ou seja, a minha mistura tem 4.000 ml. Tá? Posso até colocar aqui, ó, mistura. Eu acho que eu não acrescentei isso. Igual a 4 litros, que equivale a 4.000 mililitros. Tá? Bom, só que desse refresco aqui, desse 1 litro de refresco, 20% são suco de laranja e 80% de suco de água. Tá? Desculpa, de água. Não tem nada de suco de água. Né? Então, aqui eu vou dividir isso em 2 partes. Esse refresco, esses 1.000 ml. Por isso que eu transformei em ml. Tá? Quanto seria 20% de 1.000 ml? Bom, 20% de 100 é 20, não é? Então, 20% de 1.000 ml vai ser 200. Então, eu tenho 200 ml de suco de laranja. Consequentemente, os 80% de água desse refresco corresponde a 800 ml. Para determinar agora o percentual do volume final que representa o suco de laranja, eu vou dividir o volume do suco de laranja pelo volume da mistura. O volume da mistura é 4.000 litros e o volume do suco de laranja é 200 ml. Tá? As unidades vão ser cortadas. Eu vou ficar com 200 dividido por 4.000. Eu posso dividir isso daqui, ó, por 40 e isso daqui, ó, por 40, porque aí eu forcei aparecer o denominador 100. Porque quando aparece o denominador 100, eu tenho 5 sobre 100, que é igual a 5%. Ah, professor, eu tinha lá 200 sobre 4.000, cortei zeros. Sobrou 2 sobre 40, que eu simplifiquei e deu 1 sobre 20. Daí eu dividi 1 por 20, deu 0,05. Isso também é 5%, não é? Claro que é. Então, eu tenho mais de um caminho para chegar, né, à minha resposta. Assim, o percentual do suco de laranja na mistura é igual a 5%. Próxima questão, uma questão da UFMG. Francisco resolveu comprar um pacote de viagem que custava R$ 4.200, já incluídos R$ 120. Tá? Então, aqui, ó, dentro desses 4.000 aqui, eu tenho, digamos, o preço do pacote, tá? E aqui taxa de embarque. Tá? Então, eu tenho taxa de embarque e o preço do pacote. Tá? Vou pôr aqui entre aspas, porque você acaba entrando no preço do pacote. Tá? Bom, na agência de viagem foi informado de que, se fizesse o pagamento à vista, teria um desconto de 10%, exceto no valor referente às taxas de embarque, sobre o qual não haveria nenhum desconto. Então, essa taxa de embarque de R$ 120, ela vai ser paga de qualquer jeito, tá? Você paga na vista ou parcelado. Decidiu, pois, pagar o pacote à vista. Então, é correto afirmar que Francisco pagou por esse pacote de viagem. Bom, então a primeira coisa é a seguinte, se ele optou por pagar à vista, ele vai ter um desconto de 10%, só que não é sobre os 4.200. Ele vai ter um desconto só nessa parte aqui do pacote, que eu coloquei até entre aspas, tá? Então, eu vou calcular primeiro o valor sem a taxa, tá? Eu chamei de pacote aqui, mas é o valor sem a taxa de embarque, que seria 4.200 menos 120. Isso dá 4.080. Sobre esse valor aqui, eu vou calcular, ou eu vou retirar 10%. Bom, uma dica. Pessoal, 10% equivale a 10 sobre 100, que simplificado é 1 sobre 10. Ou seja, toda vez que você quiser calcular 10% de alguma coisa, é só dividir por 10. Então, se eu dividir por 10, eu cancelo aqui, né?
Então, o valor do meu desconto é 10% de 4.080, que vai dar 408. Lembra que eu falei? Corta zero aqui com zero aqui, esse zero aqui vai cortar com esse daqui, tá? Então, toda vez, gravem isso. Isso também é fácil da gente gravar. Toda vez que eu precisar calcular 10% de qualquer coisa, é só dividir por 10. Ok? Bom, então, esse é o desconto. Esse era o valor que eu ia pagar inicialmente. Então, o que que eu faço aqui? Eu vou pagar os 4.200 menos 408. Professor, mas ficou confuso, né? Por que ficou confuso? Eu só descobri o valor do desconto. Ah, mas e o 120? O 120 já está aqui. Eu poderia ter falado com vocês assim, para fazer assim, ó, 4.080 mais a taxa de embarque menos os 408. Mas isso aqui é 4.200, tá? Então, não tinha necessidade de montar desse jeito. Resposta, 3.792, letra C. As duas últimas questões. Isabela gastou 3 latas de tinta para pintar a parede de seu quarto, que juntas têm 42 metros quadrados de superfície. Qual é a fração correspondente à razão entre o número de latas que Isabela gastou e a área pintada? Bom, o número de latas foram 3 latas e a área que ela gastou que ela pintou foi 42 metros quadrados. Como as unidades são distintas, eu não posso eliminá-las, tá? Mas eu posso simplificar o 3,42 por 3. Isso vai dar 1/14 latas por metro quadrado, tá? Bom, continuando. Para fazer uma mistura de cimento e areia, a razão entre esses dois materiais deve ser na ordem de 2/3, tá? Explica o significado dessa razão. Bom, o que significa isso? Razão de 2/3, cimento e areia. Lembra que, ó, cimento vem primeiro e areia vem depois, tá? É como se eu estivesse montando a fração, cimento sobre areia, tá? Então, esse 2 tem a ver com cimento e esse 5 tem a ver com areia. Bom, o que significa isso? Que para 2 porções de cimento, devemos utilizar 5 porções de areia, tá? E aí as porções elas têm que ter o mesmo peso. Exemplo, para 2 quilos de cimento, eu uso 5 quilos de areia na mistura. Então, vou passar a ter 7 quilos. Então, a cada 7 quilos, eu tenho 2 de cimento e 5 de areia. Se algum dia vocês conversaram com o pedreiro, ele vai falar, né, nessas proporções. Então, tem o que eles chamam de cimento forte, cimento mais fraco, né, tem a ver com essa proporção. Quanto mais cimento você colocar e menos areia, o cimento vai ficando mais forte, né? Se você quiser, por exemplo, fazer um piso, você tem que fazer um cimento mais forte, que é um local, por exemplo, que vai ter muito impacto. Se você, dependendo, for só tampar alguma coisa que não vai ter nenhum tipo de movimentação por cima, alguma coisa assim, talvez você possa fazer algo em menores proporções em relação ao cimento, né? Considerando que o cimento é mais caro que a areia. Então, os pedreiros, eles estão acostumados, eles já sabem mais ou menos como fazer isso. Ok? Pessoal, no mais, muito obrigado, tá? Que vocês tenham um excelente dia. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.